Amém. Tem sido muito especial esse acampamento e falar sobre o conhecimento de Cristo, que é um tema do nosso acampamento. Se a gente for olhar ao longo desses últimos anos, né, e até antes, quando era o pastor Wagner e a pastora Fernanda que cuidavam dos jovens, a gente já passou por diversos temas que são sempre muito especiais e a gente poderia tratar sobre diversos assuntos, mas eu creio que esse assunto do conhecimento de Cristo, ele tem sido algo que tem mexido com cada um de nós aqui, até antes do acampamento. Como foi falado ontem, acho que o Paulinho falou sobre isso também, sobre como a gente tem vindo numa crescente, né? E vamos recapitular um pouco do que a gente tem ministrado. O tema do acampamento está lá desde Filipenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, 12. Ali a gente vai falar, Paulo vai falar sobre a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, de como isso engloba muita coisa, é muito. E tudo é perda comparado ao conhecimento de Jesus. A gente falou sobre isso na primeira palavra, sobre como conhecer a Cristo. Não é o nosso maior tesouro é conhecer Jesus. A nossa maior missão é conhecer Jesus nessa terra. Daí o Paulinho ministrou, né, na segunda ministração, ontem de manhã, sobre a beleza de Jesus. E, inclusive, é um assunto até, talvez, um pouco difícil de tratar, né, mas o Paulinho falou muito bem a respeito de como não havia beleza na pessoa de Jesus em termos naturais, ele estava desfigurado. Um dos textos que ele usou foi para falar isso, sobre como mesmo assim, mesmo em toda a missão que Jesus fez, né, em termos até cósmicos, se a gente for pensar em redimir a humanidade, estava lá o homem mais belo, a pessoa mais bela do universo. E de como nós encontramos na beleza de Jesus tudo aquilo que nós precisamos e ansiamos, né? E foi muito especial. Aí ontem a pastora Raquel falou sobre o coração de Cristo, ser manso e humilde, sobre como quando nós estamos cansados, a nossa alma aflita, né? Com dificuldades, nossos problemas, as nossas dificuldades, quando nós olhamos para o coração de Jesus, a gente não olha para um coração que vem para nos atacar, nos acusar, nos julgar, mas vem para nos amar. Vem para nos dar uma novidade de vida, vem para apontar um novo caminho para cada um de nós, vem para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Isso é muito especial, isso é muito, muito lindo, eu creio que cada um tem recebido. Nessa manhã, eu quero finalizar aqui o acampamento falando sobre o conhecimento de Cristo no tempo do fim. Conhecimento de Cristo no tempo do fim. Abre comigo lá em 2 Pedro, capítulo 3. Eu não vou, sempre quando a gente fala sobre alguns textos que abordam escatologia, eu não vou tratar sobre escatologia, como sempre eu falo isso, a gente não vai falar sobre posições escatológicas, não vamos falar sobre questões assim, mas a gente vai falar sobre como o conhecimento de Jesus faz toda a diferença para nós. Quando nós entendemos o tempo do fim, entendemos o que está acontecendo, inclusive, né, a gente poderia até ministrar muita coisa sobre esse assunto, falar sobre muitas coisas. E o Russo, aqui no final do louvor, falou sobre a gente ser essa geração que aponta para Jesus. Então, nós vamos tratar exatamente sobre isso, sobre o conhecimento de Cristo, fazer toda a diferença para nós, nesse tempo do fim. E é legal a gente pensar, já começar dizendo que em todo o Novo Testamento, todas as gerações do Novo Testamento, porque a gente percebe que tiveram diversas gerações, mas cada um dos apóstolos, eles acreditavam, eles tinham plena convicção que eles eram os últimos. Eles viviam como se eles fossem os últimos. Paulo vai falar, né, em Tessalonicenses, Jesus ele está retornando. Nós sabemos que o nosso amado vai retornar. E não voltou no tempo dos apóstolos. E a gente percebe ao longo da história da igreja, mesmo depois dos tempos neotestamentários, né, os cristãos viviam como se Jesus estivesse retornando. Isso é algo muito, muito importante para nós. O próprio Jesus, ele na ceia, quando ele deixa a ceia, ele fala, um dia vocês vão celebrar a ceia até que eu volte. Se lembrando que um dia eu vou voltar. Apontando para a sua volta. Então nós vamos ler um texto onde Pedro ele vai tratar especificamente sobre isso. Ele vai falar sobre o dia do Senhor. E tem muitas coisas preciosas. Eu quero tentar falar um pouco do que o Senhor tem ministrado no meu coração. Quero que você abra lá comigo. Então, 2 Pedro, capítulo 3. A gente vai ficar do versículo 1 ao 18. A gente vai pulando alguns versículos até a gente chegar no 18. Beleza? Que é o finalzinho ali do capítulo. Então, fala assim, na versão NVI aqui para mim. Se alguém puder pegar uma água para mim, não sei se aqui a Raquel não está aqui na frente, mas não sei se alguém... Gu, você pega para mim lá? Que eu estou
Estou com sede já no início da mensagem. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao versículo 18. Amados, esta é agora a segunda carta que eles escrevam. E ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra. Esta foi formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Obrigado. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos serão derretidos pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Finalzinho do versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado, Pai, essa é a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra ela nunca volta vazia. E meu papel aqui como pastor, eu sou simplesmente um instrumento nas Tuas mãos para expor a Tua palavra e falar sobre o que ela está falando. Nós que muitas vezes ministramos não estamos aqui para falar daquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós queremos, mas é o que a Tua palavra diz. Então, Jesus, que a Tua palavra seja revelada aqui para nós, toca os nossos corações através dela, porque nós sabemos que ela é poderosa, ela tem poder para realmente quebrar todas as barreiras emocionais dos nossos corações, as nossas falsas concepções, e eu oro agora para que isso aconteça sobre cada um de nós, e que eu não seja um empecilho nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos lá. Então, muita coisa que o apóstolo Pedro está deixando para nós, muita coisa. E como eu falei, a gente está falando sobre o conhecimento de Cristo, e é muito legal a gente pensar que Pedro ele vai tratar sobre diversos assuntos, a gente vai passear aí por esse texto, mas Pedro vai falar então, vamos tentar só fazer um panorama para depois a gente entrar de maneira mais profunda, mas Pedro vai tratar. Primeiro, o contexto da carta é que Pedro é o ano da sua morte. A maioria dos comentaristas bíblicos vão falar que quando Pedro escreve a sua segunda carta, Pedro ele já ia morrer, ele foi martirizado, se a gente for lembrar, de cabeça para baixo, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pela tradição é relatado isso. E Pedro escreve, então, no momento onde existia uma perseguição do imperador chamado Nero, e os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, crucificados, sendo jogados aos leões, jogados nos coliseus lá que tinha, nos ajuntamentos das pessoas. Eles eram mal vistos, porque o cristianismo em 30, 40 anos já tinha se expandido para vários lugares do Império Romano, diferente de qualquer outra religião, que eram religiões isoladas, a povos distintos. O cristianismo ele cresceu, passou o nível da comunidade judaica, se a gente for pensar, todos os apóstolos, os primeiros apóstolos, todos eles eram judeus, mas depois os gentios começam a entrar na igreja, e a igreja passa a ser muito mais gentílica do que uma igreja de judeus. E a igreja estava em todo o Império Romano, isso incomodava as pessoas. Porque nas outras religiões não existia essa espécie de conversão.
Você não se convertia, era muito difícil. Até no judaísmo existia um certo nível de... Você podia se converter ao judaísmo, mas tinha toda uma questão até ali cerimonial, você não podia acessar o templo, né? Tinha muitas restrições. As religiões você não tinha, eram muito difícil. Agora, para o cristianismo, a missão do cristão era ele viver essa realidade da missão. Então, aquilo que Paulo, no livro de Atos, a gente tem toda a história do apóstolo Paulo fazendo as suas missões, né, por todo o Império Romano. A verdade é que praticamente todos os apóstolos, Lucas não acompanha eles. Barnabé chega à Índia, né? A gente sabe disso. Pedro chega até a Pérsia, depois ele volta, passa por Corinto com a sua esposa. Quando você vê alguns relatos, e você pega algumas menções, em algumas cartas, você vai perceber que alguns dos apóstolos também passearam ali em missão, né? Passearam não, mas estavam lá vivendo. Deu a impressão que os caras estavam passeando, né? Mas não tinha isso naquela época. Mas estavam lá em missão, passando por vários lugares. E a realidade era que todos os apóstolos, de alguma forma, foram missionários e morreram também nessa missão de levar o evangelho por todo lugar. E chega então aí nesse tempo onde essa carta foi escrita, e o Império Romano inteiro tinha sido invadido pelo evangelho de Cristo Jesus. E por conta disso, houve um incômodo. Começa uma perseguição, chega esse imperador chamado Nero, ele era louco. Pra você ter ideia, historicamente falando, ele usou os cristãos como espeto, né? Ele destruiu metade de Roma, botou fogo, disse que eram os cristãos. Ele começou a perseguir cristãos, ele já tinha perseguido judeus também, ele coloca grandes espetos ao longo da cidade, ele manda colocar esses cristãos espetados mesmo, botava fogo neles para trazer iluminação para a cidade. Pra você ver a loucura que esse cara ele tinha. E Pedro vai morrer nas mãos desse cara, o apóstolo Paulo também vai morrer nas mãos desse imperador maluco. E Pedro, vendo tudo isso, ele chega no final da sua carta, vamos pensar, é o final da carta aqui. É a última coisa que o apóstolo Pedro, um dos 3 que mais tinham caminhado com Jesus, que tinham visto todas as coisas, que tinham edificado a igreja, que tinha servido a Jesus, que tinha, tantas coisas que ele tinha visto, vivido e passado. E ele chega então para a igreja, não é uma igreja específica, é uma carta geral, uma carta para várias igrejas, que passeou para várias igrejas. E ele fala, olha só, existe um dia, o dia do Senhor está chegando. Ele vai voltar. E ele vai, se você perceber ao longo da carta, ele vai dizer primeiro ali entre o versículo 3 até o versículo 7, um pouco antes, versículo 5, ele vai falar primeiro que tinham pessoas que não estavam acreditando nisso, daí ele descreve que realmente vai acontecer, e depois ele traz a marca dos cristãos dos últimos dias. E a gente vai falar sobre esses cristãos que são marcados, que entendem, que fazem parte, que amam a Jesus e que desejam realmente viver para Cristo Jesus. Agora, se eu não cuidar, eu vou começar a atropelar o que eu ia falar, né? Mas deixa eu voltar aqui. Primeira coisa, então, que o apóstolo Pedro ele vai deixar para nós, a gente falou sobre o contexto, e eu vou entrar, a gente vai falar nessa manhã mais sobre as marcas de um cristão que vive nos últimos dias, que eu creio, assim como os cristãos lá do primeiro século, eu creio que somos nós. Eu creio que são vocês. Cada um de nós aqui, as marcas. Mas antes de eu falar dessas marcas, vamos esboçando aqui o texto mais uma vez. Pedro vai falar então sobre o dia do Senhor. Ele vai falar primeiro sobre essa realidade de um lugar, no contexto de que o dia do Senhor vai chegar. É um dia do julgamento. E daí, como eu estava falando antes, ele diz no versículo 3, ele fala assim, vou ler com vocês mais uma vez. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como no princípio da criação. Olha que engraçado, Pedro está falando para a igreja. E ele está falando que no meio da igreja está surgindo cristãos que estão falando, olha só, cadê a promessa de que Jesus vai voltar? Vocês não estão falando que Jesus vai voltar? Todo mundo está falando, como a gente falou no início, todos os apóstolos acreditavam que Jesus ia voltar, mas Jesus não está voltando. Jesus não está voltando, cristãos estão morrendo, cristãos estão sendo espetados, aí, como a gente falou no início, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, e nada está acontecendo. E daí chegam os caras, o apóstolo Pedro está falando, que viram para a igreja e falaram só, vocês não falaram que ele ia voltar? Cadê aí as promessas antigas? Cadê as promessas dos seus antepassados?
Esse era o nível de apostasia que começou a acontecer dentro da igreja ali primitiva, entre o ano 65 ao ano 70, onde as pessoas não só começaram a abandonar a fé, ao ponto de e chegaram ao nível de começar a zoar com os cristãos ali. Falaram, não, olha só, isso é tudo mentira. Isso aí não é verdade. Falando que, e daí Pedro vai descrever, né, como se fosse um período não só de apostasia, mas ele usa a expressão, que daí a gente pode usar o que Paulo vai falar em 2 Timóteo, mas ele usa a expressão escarnecedores, que estão zombando. O que eram esses escarnecedores? O que eram essas pessoas? Esse era o nível de frieza, de falta de amor, de uma falta de entrega, o nível de corrupção moral, o nível de perversidade que, de novo, mais uma vez, não estou falando de pessoas de fora da igreja, eu estou falando de pessoas de dentro da igreja. De dentro da igreja. Tá certo? Quando você estuda em termos até teológicos, historicamente falando, existia um grupo de pessoas chamado gnósticos, gnosticismo, que não acreditava que Jesus ele tinha vindo em carne, que na verdade o que os apóstolos estavam falando era tudo mentira, e que Jesus ele não ia voltar também. Na verdade, era tudo meio espiritual, esotérico. Eu não vou ficar entrando aqui de maneira específica na teologia daqueles caras, que existe inclusive até hoje, você encontra até hoje, né? Os chamados da nova era, né? Hoje em dia, hoje não está tão em alta, mas durante um tempo, na década de 2000, 2010, era forte. Mas a visão aqui é que eles não acreditavam nesse dia do julgamento e, na verdade, eles não criam que Jesus realmente ia voltar. E começaram a zombar, né? Começaram essa falta de temor, porque não aconteciam as coisas como eles queriam, porque Jesus não estava voltando, porque tudo aquilo que Jesus ele tinha prometido, e a Bíblia diz, o próprio Cristo falou, nem eu sei quando vai acontecer o dia do meu retorno, só o Pai que está nos céus. Mas é muito forte a gente pensar essa realidade, era a marca daquela geração. Vamos pensar na marca da nossa geração. Vamos pensar na marca, e eu não estou falando da geração dos nossos pais, dos nossos avós, estou falando da nossa geração. Qual que seriam algumas das marcas da nossa geração? Será que a gente vive num tempo de escarnecedores? Talvez não da maneira como Pedro está citando aqui, mas eu falo dentro da igreja, um nível de diminuição do que é o Evangelho, do que é o poder da cruz, do que Jesus fez. O nível de não só não acreditar no poder da cruz propriamente dito, às vezes até a gente diz que a gente acredita, mas de faltar com fé na pessoa de Jesus. A gente sempre fala isso, né? A gente vive num tempo onde é como se é uma mistura de confissão positiva com uma fé positiva que acredita que Deus ele vai fazer tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente pensa que pode acontecer, nele eu tudo posso, nele eu vou conseguir, nele eu vou conquistar, nele eu vou produzir. E daí, sem perceber, a gente acaba produzindo, a gente cai numa realidade até de escarnecer ou de zombar do poder da cruz, e tudo que tem sido ministrado ao longo desse acampamento, o Evangelho não é sobre as nossas vidas, não é sobre aquilo que a gente pode ou não pode realizar, não é sobre aquilo que a gente vai conseguir viver, mas é sobre o que Jesus já fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E porque nós somos salvos e redimidos, hoje nós temos uma nova vida, nós somos livres do pecado, e nós podemos viver uma vida plena em todas as circunstâncias. Nós podemos viver uma vida plena em todas as circunstâncias. E daí, eu até estava meditando nessa realidade dessa marca da nossa geração, o que seria talvez, pensando, os escarnecedores aqui, para o apóstolo Pedro, eles estavam zombando muito claramente, mas para o nosso tempo, talvez, é uma falta de fé na pessoa de Cristo em várias áreas. É uma falta de fé, por exemplo, né, acho que é o John Piper que fala isso, que todas as vezes que nós assistimos, por exemplo, pornografia, quando nós não acreditamos que Jesus está do nosso lado, enquanto nós estamos assistindo um vídeo como aquele. É a falta de fé de que Jesus está presente em qualquer momento das nossas vidas. Será que isso é escarnecer? Será que isso é zombar da pessoa de Jesus? Será que isso é diminuir a presença de Jesus? Será que isso é viver um ateísmo cristão?
onde a gente diz que acredita que Jesus está sempre conosco, mas a gente vive como se ele não existisse. Eu diria que o ateísmo cristão talvez seria a marca da nossa geração, de cristãos que são escarnecedores também, que zombam de quem Cristo é, porque vivem como se Jesus não existisse. Vivem como se ele não existisse e vivem também como se Jesus não fosse voltar. Porque se nós nos alimentamos com um estilo de vida de pecado, é porque a gente não acredita plenamente que um dia Jesus retornará. A gente vive como se ele nunca fosse voltar. Ele não vai voltar na minha geração. E daí eu trago a memória o que eu sempre falo. Eu sempre lembro da minha avó, Lígia, que sempre falava isso. Jesus está voltando. Ela tem 90 anos. Não sei se ele vai voltar, quando a minha avó ainda estiver entre nós. Mas minha avó tinha fé que Jesus estava voltando. Agora, nós temos. Será que quando nós faltamos com fé e nós permanecemos nos nossos pecados, permanecemos na nossa sujeira, sem confiar em Jesus, nós estamos escarnecendo a Jesus, não achando que Ele vai retornar? Como é um estilo de vida que entende que Jesus vai retornar? Conhecendo quem Cristo é, que o mesmo Jesus que veio um dia, morreu por cada um de nós, um dia, em breve, retornará. Como é viver assim? E será que nós estamos vivendo? Ou será que nós somos como aqueles que zombavam da fé dos cristãos, da fé daquelas pessoas que estavam morrendo? Eu sei que na minha vida, como pastor, muitas vezes eu me pego nesse lugar, onde, sem perceber, eu estou naquele lugar onde é quase como se eu estivesse zombando de Cristo, assim, com a minha vida. Diminuindo o poder da cruz, diminuindo quem Ele é. Meus amigos, nós precisamos entender essa realidade, conhecer Jesus. É saber, não só que um dia Ele já veio, mas que um dia Ele voltará. E viver sabendo que um dia Ele voltará, é viver com fé na pessoa de Jesus. E daí Pedro, então, mais uma vez, do capítulo 3, vamos voltar para o texto, do versículo 3 ao 5, ele faz essa definição desses cristãos que estavam zombando da fé, dos outros cristãos, zombando da obra da cruz. E daí ele vai falar, sobre a volta de Jesus, o dia do Senhor. Ele fala assim, vamos voltar ao versículo 4 aqui, no versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pedro está facilmente fazendo menção aos dias de Noé, que o próprio Jesus ele falou em Mateus 24, que nos últimos dias seriam como os tempos de Noé, onde as pessoas estavam se entregando em casamento, vivendo para seus próprios prazeres, vivendo para suas próprias vontades, e Pedro faz menção então a essa realidade. Daí ele vai para o versículo 6, voltando, para o versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Olha que forte isso. Daí ele fala olha só, isso tudo que Jesus ele prometeu lá em Mateus 24, um dia para nós, isso vai acontecer. Um dia virá o dia do juízo. Um dia virá o dia onde Cristo retornará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Um dia vai acontecer isso. Vamos continuar o texto mais uma vez. Versículo 8, ele continua dizendo: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas chegue ao pleno arrependimento. Amém. Então Pedro vai falar sobre esse dia do Senhor. E do versículo 10, continuando: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. E daí Pedro ele fala sobre a característica do dia do fim. E o dia do fim, o dia do Senhor,
é uma expressão que você encontra no Novo Testamento, e no Antigo Testamento você vai ler em Amós, você vai ler em alguns textos, né? E algumas vezes que é descrito no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, às vezes era sobre uma visitação do Senhor, mas conforme a revelação do Antigo Testamento vai chegando até perto do Novo, sempre que você vê a expressão o dia do Senhor, você vai vendo a ideia do retorno, ou da primeira vinda de Cristo, ou também da segunda vinda de Jesus. No Novo Testamento, você vai ter Mateus 24 e 25, Jesus falando sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai falar sobre isso, Paulo vai falar sobre isso. 2 Tessalonicenses 1 e 2, o apóstolo Paulo vai usar essa mesma expressão. E João vai falar em Apocalipse capítulo 6 e também em Apocalipse capítulo 19, usando essa mesma expressão, o dia do Senhor. Um dia onde a ira do Senhor vai se revelar a nós. Um dia onde a ira do Senhor virá e trará julgamento sobre as nações. E Pedro, ele faz uma descrição, ele fala sobre duas coisas, né, sobre esse dia do julgamento. Ele fala, primeiro, que vai ser como um ladrão. Vai ser como um ladrão. É a mesma expressão que Jesus vai falar nos evangelhos, e é a expressão também que o próprio apóstolo Paulo também vai usar para descrever o dia do Senhor. Vai vir como um ladrão. E o que é essa ideia de vir como um ladrão? A gente não sabe quando é. A gente não está esperando, como a gente falou no início da mensagem, se nem Jesus sabia, nós também nós não sabemos quando vai acontecer isso, mas nós estamos esperando. E quanto mais, a ideia que o apóstolo Pedro está deixando para nós é que quanto mais o conhecemos, quanto mais o desejamos, mais preparados nós nos tornamos para o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente precisa pensar nisso, vai ser como um ladrão. Vai vir e a gente não vai saber quando vai ser. Será? E daí fica outro questionamento para nós. Como nós estamos vivendo as nossas vidas? Será que nós vivemos as nossas vidas com esse entendimento de que realmente a qualquer momento Jesus ele pode voltar? E eu sei que não vai ser tipo amanhã, existem sinais, existem algumas coisas que vão acontecer para que Cristo retorne, mas também serve de alerta, porque o apóstolo Pedro a todo tempo, você vai ver em todas as cartas, a primeira e a segunda carta de Pedro, ele vai falar muito sobre estejam preparados, estejam atentos. Olha só, Jesus ele vai retornar, sejam atentos, buscando, conhecer, viver aquilo que Cristo nos chamou para viver. E daí eu faço esse desafio para nós nessa manhã, no final desse acampamento. Nós somos chamados a nos preparar. Nós somos chamados a estarmos atentos àquilo e discernir os tempos e as estações, aquilo que nós estamos enfrentando e vivendo. Meus amigos, pensa nesse tempo político que nós estamos passando, essa polarização gigantesca que nós vivemos. Não é por acaso que nós estamos passando o que nós estamos passando. Tanto o século XX quanto o século XXI foram os séculos de mais guerra ao longo da história da humanidade. Nunca a gente viveu isso que nós estamos vivendo. Até em termos do alcance do evangelho nas nações, a perseguição, coisas que estão acontecendo, não é por acaso. Agora, nós estamos atentos? Ou será que nós vivemos as nossas vidas numa bolha individual? Daquilo que nós precisamos alcançar, fazer, se tornar, sem estar atento aos tempos e estações que nós estamos passando, sem entender que a nossa pequena história, nessa grande história, né? Tem algo muito maior acontecendo. Porque o dia do Senhor virá, e Ele virá como um ladrão. Ele virá e será uma coisa, né, que a gente não está esperando. E o apóstolo Pedro ele vai usar a próxima expressão que ele usa, né? Cadê aqui a palavra? Um fogo destruidor ele vai descrever. Aqui no versículo 10. Um fogo destruidor, ele vai falar sobre os céus desaparecerem, um grande estrondo, as coisas vão ser desfeitas do calor. Daí ele vai falar no final, e toda a terra será desnudada. Ele usa essa descrição. E é interessante a gente pensar, porque a impressão que dá, a gente pode ler de maneira errada, achar que Deus vai destruir a terra completamente com o seu julgamento. E eu não creio nisso. Se a Nova Jerusalém vai ser estabelecida nessa terra, e a gente falou sobre isso nas nossas séries de mensagens, né? A gente ministrou sobre isso, sobre como o novo céu e a nova terra serão feitos aqui. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, Ele vai estabelecer o seu reino aqui, não vai ser a destruição. O que eu creio é que vai ter muita guerra, como Jesus mesmo falou. Vai ter muita perseguição, vai ter muita dor, vai ter, talvez, eu não sei se vai ter, sei lá, bomba atômica, coisa do tipo, né? Se vai ter coisas assim, horríveis, porque Pedro está descrevendo um fogo que é destruidor, ao ponto de ser desnudado, é a expressão que ele usa.
de destruição completa. Algo terrível vai acontecer. Esse será o grande dia do Senhor. E daí ele deixa para nós, e daí fica a pergunta que eu quero responder nessa manhã, para a gente poder finalizar o nosso acampamento. Versículo 11. Aí eu faço essa pergunta para você. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas nós precisamos nos tornar? Pensando em todas essas coisas, pensando no tempo do fim, pensando nessa realidade, na perseguição, na apostasia, né, nos escarnecedores que Pedro está falando, pensando nessa realidade de falta de fé, ou uma falsa fé, que é uma marca dessa geração, que tipo de pessoas é necessário que nós nos tornemos? Se você está com a sua Bíblia, grifa esse versículo aí. A gente vai falar exatamente sobre quais são as características, então, de nós, que nós precisamos ter. Mais uma vez, o tema da palavra é o conhecimento de Cristo no fim. E a primeira resposta que o próprio apóstolo Pedro deixa para nós, a própria resposta que o apóstolo Pedro deixa para nós, ele deixa no próximo versículo, né? Na verdade, no mesmo versículo, versículo 11. Eu queria chamar o Ti para fazer um tecladinho aqui, só para me empurrar para o fim também, de alguma forma, não demorar, porque a gente vai celebrar a ceia ainda hoje, antes da gente ir para o almoço, e vai ser muito, muito especial. Então, que tipo de pessoa é necessário que nós nos tornemos? Que tipo de pessoa? O apóstolo Pedro ele vai falar no versículo 11, acompanha comigo. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Repete comigo, santa e piedosa. Então, a primeira coisa, e a gente já fala sobre essas duas palavras, a primeira coisa é sobre uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada. No livro de Apocalipse, a gente vai ver a descrição da noiva do Cordeiro como uma noiva que caminha, né, em vestes brancas para se encontrar com o seu noivo, Cristo Jesus. Casamento com o Cordeiro. E há duas semanas atrás eu preguei sobre santidade. Eu não quero ficar me alongando sobre essa ideia de santidade. Eu falei sobre o que Pedro diz na sua primeira carta sobre o que é ser santo. Lembram disso? Lembram? Sejam santos porque eu sou santo. Lembra que a gente falou sobre essa expressão? A gente falou sobre como esse versículo, na verdade, é um versículo lá de Levítico. E sobre como a santidade naquele contexto era um contexto de um povo que pertencia a Deus. Era também, sim, sobre pureza, sobre uma busca por agradar a Deus, mas também tinha a ver com uma característica de um povo que pertencia ao seu Senhor. As nações tinham vários deuses e várias coisas que elas faziam, mas as regras e restrições que o povo de Israel vivia não era simplesmente para fazer, sim, trazer uma diferença com os outros povos, mas mais do que isso. A maior diferença que a nação de Israel tinha com todos os outros povos é que ela pertencia ao Senhor. E a igreja no Novo Testamento é a mesma coisa. A santidade que nós temos e vivemos não é simplesmente uma pureza que a gente pode olhar para as pessoas e falar, olha só, nós somos puros. A gente tem aqui famílias bem estruturadas, né? Pai e mãe, porque nem sempre isso inclusive vai acontecer dentro da igreja. A gente tem dentro da igreja mães que foram salvas, que criaram seus filhos sozinhos e que pela graça de Deus, porque foram redimidas por Jesus, conseguem criar os seus filhos, mesmo sem ter um padrão estético de uma família pura que a sociedade tanto espera e muitas vezes empurra para nós. Você percebe que até a visão de pureza cristã não é a visão que o mundo entende como algo puro. Não é. E a santidade, então, que Pedro está falando para nós, também tem a ver com isso. Pertencemos a Jesus. No tempo do fim, nós pertencemos a Ele. Nós estamos nele, nós buscamos a Ele, nós agradamos a Ele com o nosso viver. Nós obedecemos os seus mandamentos, como diz no livro lá de João, porque nós o amamos de todo o coração. Porque nós desejamos agradar o seu coração.
mais do que simplesmente aquilo que nós fazemos ou não fazemos, as regras de conduta. Durante muito tempo na igreja foi pregado sobre isso. A gente correlacionou pecado com uma regra de coisas que a gente pode, não pode, faz, não faz. Mas a gente leu ontem, no versículo de ontem, no devocional de ontem, que não é sobre isso, tradições humanas. É sobre como eu posso agradar ao meu Senhor. Então, se essa canção que eu escuto, se essa coisa que eu vivo, se a maneira que eu estou me vestindo para as pessoas à minha volta não agrada a Jesus, por que eu vou fazer isso? Se aquele lugar que eu posso estar não vai agradar ao meu Senhor, por que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu não vou me vestir assim. Eu não vou escutar isso. Eu não vou fazer isso. Não tem por que escutar. Não tem por que ter esse tipo de canção na minha casa. E não é porque simplesmente é secular ou não é secular, mas é porque eu não desejo. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou, às vezes, assistir uma série ou um filme que eu sei que pode me levar para distante do meu Deus? E daí isso não é legalismo. Não é fazer por não fazer. É porque o meu conhecimento de Cristo que eu tenho me incomoda e me impele a viver algo que vai além desse mundo. E é por isso que, como o Chesterton ele diz, né? A moralidade de Cristo, uma moralidade que é diferente de tudo nesse mundo, porque não é daqui. A moralidade, a ética cristã, o certo e o errado na visão de Cristo, ela é paradoxal, porque ela não é daqui. Ela não é daqui. É por isso que ela incomoda tanto, porque você não consegue tentar. Não consegue. Não tem como. E essa igreja santa que o apóstolo Pedro está falando aqui é exatamente isso. Uma igreja que, no meio do caos, no meio da corrupção, da perversidade, da impureza, do escárnio, da tantas coisas erradas que a gente vê, é uma igreja que busca amar Jesus mais e mais. É uma igreja que diz: eu vou me esforçar. Como Hebreus fala, Hebreus 12, 14, eu vou me esforçar, porque sem santidade eu não vou conseguir ver o meu Deus. Eu não vou viver para Jesus corretamente. Eu não vou amá-lo de todo o meu coração. É uma igreja apaixonada. É uma igreja que tem certeza da sua justificação. É uma igreja que tem certeza que vive a santidade como um processo natural do seu conhecer a Cristo. É uma igreja que conhece mais e mais, cada vez mais se parece com Cristo. Cada vez mais nós nos tornamos como Jesus, porque o conhecemos face a face. E no tempo do fim, essa será a marca da diferença maior. Em meio a um escárnio, em meio ao que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, avisando para Timóteo, ele fala: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos, serão desobedientes, serão ingratos, serão ímpios, não terão amor à família, serão irreconciliáveis, caluniadores, não terão domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, serão traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E não só isso, eles vão ter aparência de piedade, que é o próximo ponto. Olha o tanto de coisa. Todos esses pontos que o apóstolo Paulo está deixando para nós são pontos éticos, coerentes ao espírito do anticristo, contrários a Cristo, contrários à verdade de Jesus. Enquanto em Cristo nós temos uma paixão, a família, em Cristo nós temos domínio próprio, em Cristo nós somos amigos do bem, em Cristo nós não somos traidores, em Cristo nós não somos soberbos, nós não somos amantes dos prazeres, nós somos sim amigos de Deus. O mundo vai caminhando para esse lugar.
o mundo vai caminhando para esse lugar. Mas como que nós não vivemos essa lista que o apóstolo Paulo está deixando para nós aqui em 2 Timóteo? Nós não vivemos sobrevivendo a vida cristã e fazendo uma lista de coisas que a gente não pode fazer. Nós conseguimos viver isso quando nós entendemos que nós pertencemos a Jesus e que nós o amamos mais do que todas as coisas. É assim que a gente vive. É porque nós queremos agradar o nosso Deus. É porque ser santo é isso. Jesus, nós oramos por um grupo de jovens que buscam a santidade verdadeiramente. Grupo de jovens que não escutam algumas canções, que não vão em alguns lugares, que não usam algumas roupas, que, Jesus, porque tem como busca maior agradar o teu coração. Nós não queremos entristecer o teu Santo Espírito que habita em nós, então por que fazer isso? Por quê? Por que fazer isso? Por que estar em alguns lugares? Por que escutar algumas canções que nós sabemos que não agradam o teu coração? Por que se portar de algumas formas no nosso trabalho? Por que olhar de maneira pecaminosa para algumas coisas? Jesus, o nosso coração é teu. E nós cremos que a santidade vem de um reflexo, de um conhecer a Ti mais e mais. Faz de nós jovens, faz de nós um grupo de pessoas que amam a Ti mais do que tudo. E que entendem que viver para Ti e viver a realidade do Evangelho é mais do que algo externo, mas é algo de entregar o nosso coração ao Senhor. Essa é a nossa oração. Segundo, que tipo de pessoas nós precisamos ser? Uma igreja, que o apóstolo Pedro diz aqui, uma igreja piedosa. Jesus, já é 5 para meio-dia. Uma igreja piedosa. O apóstolo Pedro ele fala: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Legal, qual que é o significado de piedoso? A gente tem falado bastante sobre isso. O que significa piedade? Quando você procura no dicionário, no Vini, a definição para a palavra piedade é um substantivo grego, que é a palavra eusébia, que significa ser devoto, entregar tudo, uma devoção completa, uma atitude voltada para Deus, uma entrega verdadeira, um amor genuíno. Ontem o Paulinho falou muito sobre isso, eu não vou ficar ministrando sobre devoção. O Paulinho falou demais, explicou muito sobre a necessidade de sermos devotos e também o oposto de devoto. Mas nós lemos lá em 2 Timóteo que a marca dessa geração, dos escarnecedores, é uma aparência de piedade. Uma aparência de piedade. Alguém que tem então essa aparência de devoção. Meus amigos, isso precisa ser um alerta para nós. Porque enquanto nós temos, talvez, marcas de uma geração sem Jesus que são muito aparentes, paixões humanas, traição, corrupção, é muito fácil a gente ver que isso é pecado. Mas a falta de piedade, a falsa devoção, isso é só Deus que vê. É só Deus. A não ser que Cristo revele, assim, o Espírito Santo vem e revela sobre o seu líder de célula, o seu supervisor. Sei lá, isso pode acontecer também, Mas você percebe que a falsa aparência de piedade é algo que é só Jesus que sabe. E você, e eu. Quando nós caímos no engano da falsa aparência de piedade, a gente é a mornidão que ontem o Paulinho falou tanto. Nós estamos lá vivendo as nossas funções e responsabilidades e as coisas que nós precisamos fazer. A gente até abre a nossa Bíblia para cumprir a nossa lista devocional. A gente vai na célula, a gente toca, a gente está lá preparando a nossa lâmina, como mais uma célula. E a gente tem uma capa de piedade, uma capa de devoção. Mas lá dentro,
como está o nosso coração. Uma das marcas, então, dessa apostasia que tanto Paulo vai falar para Timóteo, quanto Jesus vai falar em Mateus 24, e Pedro vai falar aqui também na sua segunda carta, é essa falsa piedade. E que nós, então, como igreja verdadeira, que tipo de igreja nós precisamos ser? Nós precisamos ter uma piedade verdadeira. E para termos uma piedade verdadeira, nós precisamos sempre sondar os nossos corações, aonde nós estamos, para onde nós estamos indo. E como ontem a pastora Raquel falou também, é uma luta nossa, e é uma luta que nós sempre vamos viver. A vida girar em torno de nós mesmos, o ministério girar em torno dos nossos próprios desejos e vontades e ambições, essa falsa aparência de piedade, nós sempre podemos cair. E Paulo vai falar exatamente sobre isso. Cuidado. E Pedro vai falar, nós precisamos viver como santos e piedosos, esperando o grande dia do Senhor. Esperando o grande dia do Senhor. Custe o que custar. Amém? Amém. Para eu poder finalizar, já quero chamar o pessoal aí, Paulinho, manda para vir aqui. Estão entendendo aí? Amém? Último ponto que nós temos aqui, e eu quero ler com vocês. Vamos ler comigo mais uma vez aqui. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 11. Versículo 12, perdão. Final do versículo 11. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se em serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, né? Isso também faz referência à santidade. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Versículo 17, vamos pular ali para o versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Versículo 18, para a gente finalizar. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Ele está falando sobre zombadores da fé, sobre o grande dia, que tipo de pessoas nós temos que nos tornar, santidade, piedade. Depois ele vai falar sobre se empenhar e também conhecer a Cristo, ter uma expectativa. Como que nós temos expectativa daquilo que Jesus ele vai fazer? Nós só vamos conseguir ter expectativa daquilo que Jesus ele vai realizar e Ele está realizando se conhecermos a Jesus. A gente sempre vai cair no desânimo, na canseira, na apatia espiritual, se faltar conhecimento de Cristo, se faltar revelação, se faltar entrega. Aí a gente não vai ter expectativa, a gente não vai estar com os nossos olhos na eternidade. Estar com os olhos na eternidade é entender que conhecer a Cristo é um ato que já foi consumado, que é a obra de Jesus na cruz, mas que também um dia Jesus vai voltar. Esse é o nosso chamado. Construir famílias, namorar, casar, ter filhos, entendendo que, olha só, um dia Jesus vai voltar. A comunidade de Cristo na terra, que é a igreja, é uma comunidade escatológica, é uma comunidade que depende do Espírito, né? Que foi escolhida por Deus, foi redimida pelo Filho, mas também está sendo convencida pelo Espírito Santo que um dia, em breve, Jesus retornará. Nós vivemos com essa ambição, com esse maior desejo, uma ambição espiritual. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quando você tiver seus filhos, estiver casado, em nome de Jesus isso vai acontecer. Nós vamos criar as nossas famílias com os nossos olhos para Cristo Jesus, entendendo que um dia em breve Jesus retornará. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós não vamos ser daqueles que escarnecem. Amém?
Nós não vamos ser daqueles, como o apóstolo Pedro diz ali, que zombam, que diminuem o dia da volta, mas somos daqueles que vivem de maneira santa, piedosa, com expectativa da obra e do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele em breve voltará. Existe uma necessidade do conhecimento do fim. Deixa eu repetir isso. Existe uma necessidade de conhecermos esse Jesus que vai voltar. Poucos de nós conhecemos isso, porque nós não vivemos com esse entendimento de que Jesus está retornando. Se nós tivéssemos esse entendimento, ou a gente lesse mais sobre isso, ou buscasse mais uma revelação fresca de Cristo Jesus, com essa ideia de que Jesus está retornando, a nossa vida talvez mudaria, a forma da gente viver, a forma de nós nos entregarmos. Jesus, eu oro agora, como Efésios capítulo 1 diz, um espírito de sabedoria e revelação caindo sobre nós, sobre os nossos jovens aqui, sobre a nossa igreja, a igreja Nova Aliança, possamos realmente viver e estabelecer famílias, jovens que têm essa realidade. Jesus está voltando e nós amamos sermos aqueles que assumem o papel de João Batista, que apontam que um dia em breve Cristo retornará. Nós vivemos com esse chamado. Nós oramos para que isso seja realmente verdadeiro nas nossas vidas. Pai, não nos deixa perder os nossos dias com uma falsa aparência de piedade. Não nos deixa cair nessa falsa ideia de fé que tantos cristãos caem de maneira equivocada. Uma fé que acha que Deus pode fazer tudo o que eu bem quero e desejo. Nós colocamos a nossa fé na pessoa de Jesus agora, nós confiamos em Cristo Jesus. E sabemos sim que Ele tem cuidado de todas as coisas, que Ele tem cuidado e preparado um casamento para esses jovens que estão aqui, que Ele tem preparado famílias, que Ele tem transformado os corações, que Ele tem sim trabalhos, que Ele quer sim abençoar, para que possamos ser uma bênção para outras pessoas, mas que toda essa oração não seja nossa meta de vida, mas que seja conhecer Cristo Jesus, revelado e exaltado nas alturas. Nós oramos agora, Jesus, que possamos viver essa realidade. Leva-nos a este lugar. Faz de nós cristãos maduros, não mais neófitos, não mais aqueles que estão só tomando leite espiritual. Nós queremos ser achados em maturidade, em conhecimento, em revelação, numa busca maior por Ti, Jesus. Alarga o nosso entendimento, aumenta o nosso entendimento, leva-nos para este lugar.